Então, dando continuidade aqui à nossa discussão, eu vou mostrar para vocês o teste estatístico da correlação. Porque, vejam só, como vocês já sabem, né, de outras discussões, a gente falou isso para comparação entre médias, né, a gente falou bastante da hipótese nula, a gente falou, por exemplo, que quando você tem duas amostras de dados que foram coletados de populações que têm a mesma média, quando você toma a amostra, por efeitos de amostragem e flutuação estatística, pode surgir uma diferença entre médias que deve ser atribuída ao acaso. E a gente consegue construir testes estatísticos que permitem calcular a probabilidade de que uma diferença observada ou uma associação observada seja atribuível ao acaso. Isso também pode ser feito com os testes de correlação. Então, dada uma certa correlação e um certo tamanho de amostra, nós devemos ser capazes de avaliar com qual probabilidade aquela correlação seria obtida a partir de uma população de dados não correlacionados, certo? É isso. E é isso que o teste de correlação permite testar, o teste estatístico da correlação. Ele permite testar a hipótese nula, que é a hipótese de não correlação, certo? Então é isso, a gente vai calcular aqui com um teste qual é a probabilidade de que aquela correlação observada seja flutuação estatística em torno de zero. Bacana? Vejam como fica. Para fazer isso, a gente usa a função core.test, que é uma função do pacote de base. Bacana? E você chama exatamente como a gente chamou todo o resto. Core.test, abre parênteses, a primeira variável, vírgula, a segunda variável, vírgula, e o método. Você precisa especificar o método. Aqui a gente vai usar o método de Pearson. Para outros métodos, você pode consultar o datasheet da função core.test, o core.test. E você pode fazer isso digitando help, abre parênteses, core.test, fecha parênteses, certo? Ou você pode recorrer àquela janelinha de ajuda que fica do lado direito, tipicamente do lado direito e inferior do RStudio, tá certo? Eu vou simplesmente executar a função e ver o resultado. Executando essa função, a gente percebe aqui, recebe um output, ó, que é bem parecido com o output de outros testes de significância estatística. E como você... Vou direto aqui no valor P, tá vendo, ó? O valor P deu 2.2 vezes 10 na menos 16, é extremamente próximo de zero, muito menor do que 0,05. Então, nesse caso, a gente considera descartada ou refutada a hipótese nula, que é a hipótese de não correlação entre as variáveis. Bacana? Bacana. Gente, era isso. Agora, para a gente continuar a discussão, a gente vai falar sobre regressão linear. Lembrando que a partir de agora existe uma grande diferença, que os testes que nós usamos até agora, eles são todos simétricos. Agora a gente vai, e que permitem avaliar relações associativas. Agora a gente vai aprender a analisar relações preditivas entre variáveis escalares. Para tornar o nosso código um pouco mais amigável, eu resolvi definir uma variável x e uma variável y, tá certo? Então eu vou chamar de x a variável que é a nota de matemática, lá na matriz, no dataframe Enem, e y a variável nota em ciências da natureza, tá certo? Eu vou chamar de fit o resultado de uma estrutura de dados gerada pela função LM. Quem é a função LM? É LM. LM vem de Linear Model e ela gera um modelo linear qualquer, né, especificado pelo usuário. Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente vai realizar um modelo linear entre variáveis escalares. No futuro, quando a gente perceber que tanto a análise de variância quanto a regressão linear são casos específicos do mesmo método, nós vamos ver também que quem executa mesmo esses métodos é a mesma função. Então o R ele tem funções com nomes diferentes que na verdade chamam a mesma função, que é a função do modelo linear geral. Bacana? É isso. Então a gente vai discutir isso mais no futuro. O que eu quero dizer é que no fundo a gente acaba tendo uma grande liberdade no uso dessas funções porque elas são praticamente a mesma coisa, tá certo? Mas vamos lá. Então antes a gente usava a função AOV, agora a gente vai usar a função LM, que conceitualmente é a função que representa a regressão linear, enquanto a função AOV representa a análise, chama a análise de variância. Bacana? Então eu vou chamar LM, abre parênteses, Y, espaço til, espaço X. Na verdade o espaço é desnecessário, tá? Vocês colocam se vocês quiserem. O importante é o til, esse til solto no meio do caminho.
Till, no R, na linguagem do R, quer dizer é predito por. Então, se eu escrevo y till x, eu estou escrevendo que o y deve ser predito por x, certo? Se você está falando de uma relação causal, então y é causado por x, certo? É isso. Então tá. Não vou me repetir muito sobre as diferenças entre relações preditivas e relações causais. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Mas vejam só, o que essa função LM faz? Ela faz toda a mágica acontece aqui, né? Eu podia, inclusive, não ter definido esse x e y dessa maneira, eu podia ter simplesmente jogado Enem nota matemática aqui dentro, Enem nota ciência da natureza aqui dentro, e executado a função LM. O resultado dela é uma estrutura de dados, assim como a função AOV, e a gente salva essa estrutura de dados com um nome que a gente vai chamar de fit, certo? Feito isso, minha gente, a análise está pronta. Agora o nosso trabalho vai ser de gerar visualizações gráficas e não gráficas, certo? Dessa análise. E é isso que eu vou mostrar para vocês como a gente faz agora. E também é muito simples. Vamos lá. Eu vou primeiro gerar um plot de novo, um plot de x contra y, de y por x, na verdade, né? Então aqui x e y nessa ordem, a gente fala y por x. Então eu vou gerar esse plot. Eu vou usar a função abline. Essa função abline, ela vai gerar uma linha no plot, certo? Ela vai desenhar no gráfico, no diagrama de dispersão que você gerou na linha anterior. Essa função abline, ela vai riscar a linha que representa a equação do modelo, certo? Portanto, essa linha vai ser a reta que mais se ajusta à nuvem de dados que está representada lá no seu diagrama de dispersão. E a gente vai fazer no mesmo bloco, a gente vai chamar a função summary. E a função summary, ou se você preferir, summary.lm, certo? Se você preferir, eu vou só chamar summary mesmo. A função summary vai produzir o output da regressão linear, que a gente já usou uma vez, a gente já viu uma vez no nosso vídeo sobre análise de variância. Então aquele output vai aparecer aqui de novo, certo? E nós discutiremos esse output igualmente. Agora eu vou rodar todo o bloco e nós vamos ver o que acontece. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que vocês podem perceber é o diagrama de dispersão. Então, o mesmo diagrama de dispersão foi gerado, só que agora foi riscada uma linha, tá vendo? Essa linha aqui é a equação do modelo, que está representado, está armazenado lá na estrutura de dados fit, certo? E essa equação do modelo, ela... É isso, eu consigo olhar para essa reta e avaliar se ela é uma reta boa, se ela realmente passa perto dos pontos. Eu consigo avaliar quanta variação individual existe em torno dessa tendência central representada por essa reta, certo? Então eu consigo fazer diversas análises, diversas reflexões, bacana? Além disso, a gente também pode olhar para o output numérico. Vamos fazer isso aqui agora, olha só. Então tem outro output que ele deu, além do gráfico, né, nesse bloco aqui. Esse aqui é o summary, é o sumário da função LM, do que a função LM produziu. Então a gente usou a função summary, como vocês já viram. Summary abre parênteses, fit fecha parênteses. E a gente obteve isso daqui. Os testes de significância estatística estão nessa coluna PR, certo? São os valores P. Então tanto no intercept, como o valor P do coeficiente que acompanha a variável x, eles são valores P muito próximos de zero, muito abaixo de 0,05. E o valor P do conjunto, do modelo como um todo, também está muito próximo de zero. Ele é da ordem de 2,2, é menor do que 2,2 vezes 10 a menos 16, então é muito baixo, certo? Nesse caso, nós consideramos, portanto, que a hipótese nula foi refutada. Mas nós esperávamos isso, né? Porque ela também tinha sido refutada para o teste de correlação. Então tá. O que mais a gente sabe sobre esse modelo aqui? A gente sabe que o ponto de corte, ou ponto de interceptação, é de 256 pontos. Nesse caso, não faz tanto sentido a gente interpretar esse ponto de interceptação, porque ele seria o quê? Ele seria o valor assumido pela variável dependente, no caso a nota em ciências da natureza, quando a variável independente fosse igual a zero, no caso a nota em matemática. A questão é que há menos de pessoas que zeraram a prova, que cometeram algum tipo de problema, algum tipo de irregularidade, as notas na escala do Enem tipicamente não são nulas, certo? Então não dá para você zerar
até dá, mas é por outras razões que se zera, certo? Uma nota, uma prova do Enem. E então é isso. Então aquele ponto de interceptação não faz muito sentido, ele não tem muita interpretação prática pra gente, tá certo? Nesse caso. Mas algo que tem interpretação prática é esse coeficiente da declividade, certo? É a declividade da reta. Então, aquela reta que vocês viram lá, ela tem uma declividade, que é o quanto ela está inclinada, bacana? E a declividade aqui é de 0,443, certo? De quase ao 0,45, vamos colocar assim, né? Então, quase um meio. Essa declividade mostra o quanto cada ganho, de cada aumento de pontuação no eixo horizontal produz de aumento no eixo vertical, certo? Como dá aproximadamente metade, isso quer dizer, por exemplo, que se um cidadão ganhou 100 pontos na prova de matemática acima da média, ele provavelmente estará 50 ou 45 pontos acima da média na prova de ciências da natureza, certo? É isso. Essa é a interpretação que a gente dá para os outputs da função LM, certo? Vamos continuar então. Uma outra coisa que a gente precisa analisar aqui é a chamada qualidade do ajuste. Ela também está declarada no output da função LM, observem. Aqui eu tenho o R quadrado ajustado, estão vendo? E o R quadrado é de 0,38, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que aproximadamente 40% da variância observada na variável de nota de ciências da natureza, certo? Aproximadamente 40% do que se observa lá pode ser predito a partir da nota de matemática. É um poder preditivo bem elevado, mas a gente esperava isso, né? Porque as notas estão bastante associadas. A propósito, observe uma coisa legal nesses dados. Observem assim, lembrando do que a gente viu nos gráficos anteriores, aqui tem uma correlação alta, né? Tem um poder preditivo alto da matemática para a ciência da natureza. Mas, se vocês observarem, todas as variáveis ali, todas as notas, elas estão bem associadas, né? Quer dizer que a menos de variações individuais, de variações individuais ou interindividuais, a menos disso, os estudantes que são bons numa disciplina são bons em todas as outras. Isso vai meio que contra, né, aquela intuição, sei lá, escolar. Escolar no sentido assim, que a gente aprende no chão da escola, né? Que alguns alunos são bons em matemática, outros são bons em ciências da natureza, outros são bons em português, né? E não é bem assim. Assim, segundo os dados, não é bem assim, né? Segundo os dados, existe muita variação. Então você vai achar um aluno que às vezes é bom numa coisa, mas é bom na outra, mas isso acontece com a mesma frequência, por exemplo, com um aluno que vai mal em ciências da natureza, mas muito bem em matemática. Isso pode acontecer com a mesma probabilidade que acontece, por exemplo, de um aluno ser bom em matemática e não muito bom em linguagens e códigos. Bacana, pessoal? Então essa ideia de que os alunos eles são meio que especialistas em alguma coisa, essa é uma ideia meio falsa. Em geral, os estudantes, quando eles aumentam o desempenho em uma disciplina, eles aumentam o desempenho nas outras. Isso em média, né? Essa média com muita variação. E também daí faz sentido, então, a gente pensar que essas notas todas, elas poderiam ser interpretadas não como competências diferentes ou como domínios disciplinares diferentes, né? Ou como habilidades em domínios disciplinares diferentes, mas como, ou áreas de conhecimento, seria o mais correto, né? Mas como manifestações específicas de algo maior, que dependendo do referencial que você está trabalhando, pode ser, sei lá, a inteligência do estudante. Eu jamais diria isso, né? Eu diria que essas são medidas de capital, certo? Mas podemos discutir isso se vocês quiserem. Como a gente está falando de estatística, eu vou tentar me ater à discussão estatística. Vamos lá?